Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, Opinião Litoral, desta quarta-feira, 19 de junho. Marcelo Pavão, aqui do meu lado, vai comentar as notícias com você. Também o Benjamin Rodrigues Lopes, médico, Pavão é advogado e jornalista. E a gente recebe nesse primeiro bloco o Thiago Marçaioli, que vem falar sobre o Cindy Experience, não é isso? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, obrigado pela presença. Pode começar a falar já do Cindy Pode Experience? falar. A expectativa é de receber cerca de 800 pessoas? 800 pessoas, Paulo, uma boa novidade já para toda a sua audiência, que hoje 800 pessoas nós já temos cadastradas hoje no nosso site, que é o portal de entrada para você se inscrever gratuitamente para o evento, nos próximos dias 21 e 22 de junho, no Clube de Regata Saldanha da Gama, a partir de sexta-feira, dia 21, das 14 às 22 horas e no sábado, do meio-dia às 22 horas. Você que pertence ao mundo condominial, síndico, subsíndico, conselheiro, morador, está convidado a participar do maior evento de condomínio do litoral de São Paulo. Pensei que você estava falando de mim, né? Não, você também pode estar lá presente. Não, com certeza eu vou dar uma olhada lá no Cindy Experience essa feira. Agora, você examinou lá as inscrições e viu qual é a mais longínqua? É da Venezuela? É de Angola? De onde é a mais longínqua? Na verdade, Paulo, a gente tem gente de toda a Baixada Santista. As pessoas, quando preenchem, fazem o cadastro... Tem de Peruíbe e Bertioga? Tem do litoral inteiro, inclusive São Paulo, ABC, tem gente do interior. Muito legal, porque o evento condominial, como Santos é considerada a cidade mais verticalizada do Brasil, pelo IBGE, é um mercado que, apesar de pujante na nossa região, é pouco explorado pelos empresários daqui. Você tem pouca oferta de evento voltado a condomínio. E aí a gente conversando, decidiu fazer isso eu, a Tatiana Marçaioli e a Cláudia Amorim, somos os idealizadores do evento. E aí a gente levou isso para todo o litoral, estado e cidade de São Paulo. E tivemos um bom retorno. Pavão, você já foi síndico, Já fui né? síndico, inclusive o escritório Marçaioli, agora, atualmente não, porque houve uma troca, mas já foram os advogados, o escritório Marçaioli já foi o advogado jurídico do meu prédio. Que novidade você gostaria de ver nesse evento, no Cindy Experience? Não é que eu gostaria, eu não conversei com o Thiago, não conversei com a família, mas eu tenho certeza de que uma coisa vai estar em pauta, que é ser síndico hoje não é a mesma coisa que ser síndico há 40 anos. Muita gente tem aquele saudosismo de que ser síndico é apenas ser uma pessoa rabugenta que faz as cobranças. E não é. Hoje o síndico ele é responsável civil e criminalmente pelo prédio. Ele tem obrigações, então não é qualquer pessoa eu quero ser síndico e ponto. Ele tem que se preparar, ele tem que estudar. E eu estava acompanhando o evento que vai ter, a chamada, e é muito interessante, porque existem inúmeras novidades no mercado, e os síndicos estão fechados nas suas casinhas. Então, assim, eu aplaudo em pé essa experiência, esse evento, porque abre horizontes para os gestores. E eu queria fazer pegando esse gancho, Thiago, fazer uma pergunta para você nesse evento. Muita gente decide como síndico, assim, olha, eu quero colocar guarita de segurança remota, eu quero fazer isso, e as pessoas simplesmente não veem o contexto. Lá no evento, um síndico que quiser pegar informações, ele vai ter esse contexto, olha, quais são as melhores opções, quais são as novidades. Por exemplo, ultimamente tem a questão de fazer o mercadinho dentro do edifício, e principalmente a qualificação do síndico. Por isso que eu falo, não é que eu gostaria de ver, eu tenho certeza que são elementos. Como é que está isso? O síndico que, eu estou pegando. E outro, muita gente tem medo de ser síndico. Né? Pessoas boas, pessoas qualificadas têm medo. Vocês vão abordar esse tipo de situação lá também? Excelente pergunta, Marcelo. A gente vai ter 6 palestras institucionais do evento, pessoas falando sobre o cotidiano e a rotina condominial, desde, por exemplo, falar sobre Airbnb, que é um tema que está muito
em voga e bem polêmico, até questões da vida de síndico, preparação como síndico, pessoas responsáveis pela única certificação de síndico que temos no Brasil. A profissão de síndico ela não é regulamentada. Existem projetos de lei tramitando em Congresso e Senado para que se regulamente isso. Mas algumas instituições viram nisso um nicho para poder se aprofundar e criaram certificações para que você, de certa forma, consiga cortar numa régua e subir essa régua para que você possa qualificar os profissionais que têm vontade e algumas vezes têm medo por desconhecimento. Agora, em relação ao evento, importante salientar que os principais fornecedores dos seus segmentos da região estarão lá. Então, o pessoal que mexe com portaria remota vai estar lá. Pessoal de mercadinho também, hidráulica, elétrica, sistemas de proteção de descargas atmosféricas, SPDA, o famoso para-raio. A gente vai ter empresas de diversos segmentos, são 36 empresas do segmento condominial. Então, o síndico que quiser agregar conhecimento, ele quiser poder trazer alguma novidade para o seu condomínio, por isso que eu falei que moradores são bem-vindos, porque aquele síndico que vive encastelado, ele pode não estar com a sua visão aberta para participar de um evento como esse. Mas o morador ainda, ele vai provocar isso no síndico dele. Isso é importante. E o nosso intuito é o seguinte, incluir cada vez mais, porque todos nós, como falei no início, somos moradores da cidade mais verticalizada do Brasil. Todos nós, de certa forma, a grande maioria da população santista mora em condomínio, então tem que estar sabendo um pouco mais sobre aonde vive e aonde mora. O Benjamin parece que não gosta de ser síndico, mas a mulher dele gosta, não é isso? Então, boa tarde a todos que estão nos ouvindo ao vivo ou à noite. Eu sou uma pessoa extremamente sofrida, porque as duas profissões mais temidas na vida da gente é o advogado e o síndico. A minha mulher é os dois. E é síndica do meu prédio. Então eu não tenho para quem reclamar, eu tenho que obedecer caladamente. Mas por ela ser síndica, eu acabei entrando um pouco mais nesse mundo dos síndicos. E quando o Thiago, que por um acaso é sobrinho neto do meu mestre, né, na vida, que me ensinou a profissão, e é por isso que nós vamos passar por... Não, nós vamos pegar pesado, Thiago. Quando eu soube do Thiago, comecei a pensar um pouco e refletir. Santos é uma cidade extremamente verticalizada, é a maior do Brasil, em quantidade proporcional. E ela enfrenta alguns problemas na sua sindicância, de como você viver em condomínio. Custo do condomínio está ficando cada vez mais alto, a segurança, e a gente enfrenta problemas de segurança o tempo todo. Há um debate muito sério se o síndico é profissional ou não profissional, e eu já vi e já tive as duas experiências e sofri com as duas. Até a que ponto você consegue responsabilizar um síndico? Vou dar um exemplo, um apartamento que eu mudei não tinha para-raios. O síndico profissional esqueceu de olhar no telhado. É um perigo que a gente, graças a Deus, já sanou. Mas aonde eu queria te perguntar? Nós temos uma massa de prédios novos que estão chegando, adequados, rampa para deficiente, acessibilidade, mas nós temos uma gama de prédios muito antigos e que não são adequados às normas de hoje e que tem grandes problemas para conseguir a AVCB e com isso estão tendo grandes problemas para renovar seguros condominiais. Nós vamos discutir isso lá, Thiago? A gente vai ter a possibilidade de discutir porque temos corretoras de seguro, temos empresas de engenharia que trabalham com acessibilidade. Importante destacar, Benjamin, o seguinte, a questão das normas que a gente tem, norma 16280 da construção e das leis municipais, inclusive Santos, ela tem suas leis muito bem elaboradas para a questão da acessibilidade. Eles conseguem nos edifícios mais antigos, os novos são obrigados por lei a já entregar com todo tipo de acessibilidade normativa embarcada dentro da sua edificação. Porém, aqueles que não têm precisam se adaptar à medida que a edificação possibilita, porque ela veio antes mesmo da legislação existente. E aí o que a gente consegue? A gente consegue evoluir, então, por exemplo, acessibilidade num condomínio que a massa condominial pede, não a lei, a questão da acessibilidade. A gente pode tentar colocar um elevador monta-carga para você destinar o acesso ao deficiente no caso de acessibilidade. Mesmo a legislação não prevendo naquela edificação, o síndico pode fazer. E aí que a gente entra nas minúcias da profissão, como o Pavão falou, da questão de você ter que ter o preparo.
exceto nesses casos que você falou do para-raio, é uma premissa básica, é uma coisa simples, acontece, não deveria, mas a gente precisa ter um olhar um pouco mais atento. E isso no evento você consegue discutir com essas empresas que eu falei anteriormente, que estão preparadas para elucidar. Você chegou lá, pô, posso procurar a empresa que vai discutir isso comigo? Pode. Vai no stand e tal, ela vai estar lá, vai falar sobre isso. Às vezes um dos palestrantes resolve também dar essa abordagem. A gente tem alguns painéis que incluem as próprias empresas para falar sobre segurança, para falar um pouquinho sobre também segurança patrimonial. Então a gente consegue sim no evento explorar e melhorar essas questões do cotidiano do condomínio. Agora, Thiago, na medicina tem aquela técnica de redução de danos, em alguns casos, por exemplo, do dependente de drogas. Em condomínio, eu não sei quais são os maiores problemas, mas a gente vê notícias de calote, por exemplo. Marcelinho Carioca, que é uma pessoa pública, teve um apartamento em São Paulo leiloado por 20 anos sem pagar o condomínio, 20 anos. Em Praia Grande nós tivemos o caso de uma mulher também que foi multada em R$20 mil pelo comportamento da filha, dos netos no condomínio, né? Inclusive tem briga por vaga de estacionamento, tem briga por cachorro que late. Tem uma palestra de redução de danos aí em condomínio no Cindy Experience? Muito bom, Paulo, pelo seguinte, o que você acabou de falar, você já falou acho que 3 Cs. Você tem cano, hidráulica, cachorro, animal, carro, garagem, criança, barulho e calote, cobrança. São 5 Cs da vida, que são os pontos nevrálgicos do síndico, que a gente tem mais comumente os problemas orbitarem em volta desses 5 Cs. A gente tem um dos palestrantes, por exemplo, Sérgio Craveiro, foi o primeiro síndico profissional eleito. Ele é de Santos, só que hoje ele mora em Santa Catarina. Ele vai palestrar na sexta-feira. Ele vai falar um pouquinho sobre essa vida em condomínio, vida de síndico, essa ruptura do que até o Pavão falou, sobre como que está a questão de ser síndico hoje, suas responsabilidades. Então é bem interessante, Paulo, porque a gente aborda, tanto no stand, quem quiser andar, como nas palestras, esses problemas. Um dos palestrantes, vocês devem conhecer bem, já deve ter estado aqui, um tal de Marcelo Marçaioli, né? Ele vai falar sobre Airbnb. Foi até um tema muito polêmico, eu falei aqui já antes. Também dá confusão, né? Muita, porque você... Depende da aceitação no Estatuto do Condomínio, Exato, né? da Convenção Condominial. E aí ele até fez um vídeo na internet, deu mais de 500 mil de visualizações, e é um tema que envolve o relacionamento interpessoal dos condôminos, porque aquele que está indo no Airbnb não é aquele que mora. Então a gente vai ter também esse amplo conhecimento. O evento, Paulo, buscou exatamente isso, um tripé entre conhecimento, networking com as empresas e, ao final de cada dia, tanto na sexta quanto no sábado, um pouco de entretenimento, que a gente disponibiliza um showzinho. Sexta, se você permite, eu vou só fazer um depoimento. Nesse caso que você falou do Marcelinho Carioca, no meu prédio, é um prédio antigo, é um prédio que tem mais de 60 anos. Como eu falei, o jurídico era o escritório... Não tem ninguém devendo no condomínio há 60 anos, né? Não, mas aí que tá. O Marcelinho morava lá. Na época, o escritório jurídico do prédio era o escritório Marçaioli, e havia uma unidade crônica de não pagar. Essa unidade, o escritório fez com que fosse levado à asta pública, a leilão, foi leiloado, foi vendido, o dinheiro retornou para o caixa do prédio. Onde que eu quero dizer? Se o síndico tem vontade e tem uma assessoria competente, ele consegue fazer. Bom, sexta a partir das 2 da tarde até as 10 da noite no Saldanha, sábado de meio-dia às 10 da noite também no Saldanha. Perfeito. O Cindy Experience, a feira, as conferências, as palestras. Mais alguma coisa que você quer, que a gente deixou de falar aqui, Thiago, alguma coisa importante? Acho que só salientar a inscrição gratuita, a gente só pede para que leve 1 quilo de alimento para os projetos sociais da cidade. E aí, assim, você faz o bem, faz networking, aprende um pouco sobre o mercado condominial e tem uma tarde agradável, encontrando com o Paulo Schiff lá, inclusive, que vai estar presente. Então, boa sorte na feira, no Cindy Experience, boa sorte na continuidade da carreira e obrigado por ter participado aqui. Obrigado do Opinião Litoral. Obrigado você pela oportunidade, era um desejo antigo, a gente conversava isso em família e obrigado mais uma vez pela audiência de todos. O Opinião Litoral volta com Marcelo Pavão, com Benjamin Rodrigues Lopes, depois do intervalo pequenininho.
Voltando com a opinião litoral desta quarta-feira, o Benjamin Rodrigues Lopes, médico, o Marcelo Pavão, advogado e jornalista, comentam as notícias com você. Santos, na semana passada, no final da semana passada, apresentou ao país um episódio de violência assim, quase inacreditável. Um homem de 77 anos que estava ao lado do neto de 11 morreu. Ele era um pedestre depois de ter tomado uma voadora no peito de um motorista que se irritou porque ele apoiou a mão no Jeep Commander dele. A defesa na reconstituição, o réu, né, ainda não é réu, o acusado, o sujeito que deu a voadora, né, não é acusado, todo mundo sabe que ele deu a voadora. Na reconstituição ele disse que deu um pontapé no quadril, que não foi uma voadora, mas apareceram imagens que deixam muito claro, Marcelo Pavão, que foi sim uma voadora. Desmente o depoimento dele, desmonta a tese da defesa. Nós temos alguns elementos que precisam ser acrescidos. Antes de falar desse elemento das câmeras, nós precisamos citar que o médico legista que fez o exame necroscópico desse avô, da vítima, no dia seguinte, se não me engano, acho que foi domingo de manhã, no dia seguinte que teve a audiência de custódia, o médico legista fez questão de se deslocar do IML até o local da audiência de custódia e declarou, né, de própria vontade, que o impacto foi na altura do peito, que foi violentíssimo, que ele teria, se não me engano, parada respiratória por causa disso, e depois ainda teve o traumatismo craniano. Aí a gente chega nas imagens. Antes das imagens serem divulgadas, nós tivemos tanto o acusado disse que deu no tórax, e o advogado também, Dr. Eugênio Malavasi, que declarou isso. Então, a primeira coisa, neste caso, o que a gente tem é o seguinte: primeiro, o advogado, ele reage e ele reverbera aquilo que ele recebe do cliente. Então, a gente entende que o acusado mentiu para o seu advogado e mentiu para as autoridades quando ele disse que tinha sido na cintura. Então, eu não sou criminalista, não sou penalista, não sou especialista, mas eu acredito que a defesa tenha sido muito fragilizada, para não dizer desqualificada, no sentido de que ela começou a ser preparada a partir de uma mentira, e isso é uma relação de confiança claramente foi quebrada, e o acusado, que mentiu na hora da reconstituição dos fatos também. Então, eu espero que isso seja colocado, espero também que seja averiguada a informação de que 8 ocorrências nos últimos 10, 15 anos foram todas arquivadas, nenhuma chegou até o último, seja, ou ele foi absolvido ou foi condenado, todas foram arquivadas, inclusive 2 por desacato. Isso me chamou muito a atenção, porque ele fez por agressão, desacato, uma série de situações, todas arquivadas. E agora, neste caso, o delegado de plantão queria registrar com lesão corporal. Teve que voltar a delegada titular para requalificar e colocar como homicídio com dolo eventual. Então isso é muito sério, porque a gente vê que esse cidadão não é uma pessoa qualquer, ele é uma pessoa de posse, estava num carro de perto de R$200 mil. Essa pessoa passou impune por 8 ocasiões e agora mentindo à justiça. Essa pessoa, esse acusado, sem entrar no mérito, ele oferece, sim, riscos à sociedade. Ele é perigoso e deve ser tratado como tal pela justiça e pelas autoridades. Espero que isso agora comece o processo e que
todo o rigor da lei seja aplicado. Porque não é possível que uma pessoa covarde como esse agressor faça o que fez e ainda continue mentindo para a justiça. Espero que o rigor da lei seja aplicado e olha, eu não gostaria de estar no lugar do doutor Eugênio Malavasi, que recebe mentiras do seu cliente. Agora, as imagens, elas não devem ter sido tão surpreendentes para o advogado de defesa, o Eugênio Malavasi, porque eu soube que um médico, professor de uma faculdade de medicina, na segunda-feira teria dito a ele, disse assim, eu sou testemunha, eu presenciei essa agressão e não foi um pontapé no quadril, foi uma voadora no peito. Começamos ao Foi sangue. um médico, colega seu. Começamos ao sangue. Eu tenho uma confusão muito grande com esse tipo de tipificação. Eu falo que eu sou um advogado sexualmente transmissível porque minha mulher me orienta e eu tento entender essas coisas. Mas eu vou tentar falar não como médico, não como um advogado casado, como uma pessoa comum. O que leva uma pessoa a sair do carro e dar um chute, uma voadora, agredir com o capacete uma pessoa indefesa? A minha questão básica é essa. Eu estava recordando aqui os últimos crimes que eu me lembro. Um segurança foi morto a capacetadas em São Vicente por um cliente que estava não pagando a conta da boate. Há alguns anos atrás, um cliente num bar famoso, no Embaré, foi morto pelo segurança por uma discussão besta. Foi Nesta espancada. semana, dois funcionários que foram realizar um corte de energia elétrica em São Vicente foram agredidos a pauladas. Quebraram, inclusive, os ossos da face de um deles. Teve uma fratura na face. A minha questão é assim, o que está fazendo a nossa sociedade ficar doente? É doença. Nós estamos com um nível de agressividade muito grande. Ontem, ao entrevistar o prefeito, depois que a gente saiu do jornal da rádio, alguém me falou um conceito que eu quero repetir. A cidade está irritada. O Estado, o Brasil está irritado. Nós estamos perdendo tolerância. Não é proporcional uma agressão porque alguém encostou no seu carro. Não é proporcional porque você teve um acidente de carro que bateu no seu carro, você dá 5 tiros num carro blindado sem saber que era blindado, na direção do acompanhante. O que nós vamos fazer com isso? O problema não é somente uma saidinha da cadeia que libera presos. Os nossos inimigos, os lobos, estão no meio da gente. Pavão, 8 processos arquivados. O que nós vamos fazer com esse indivíduo? Ele queria matar? Talvez ele não quisesse. Mas quem é que dá uma voadora de graça numa pessoa? Dá para conviver com meu filho na rua? Não dá. Agora, rapidamente, Pavão, ontem 3 declarações botaram mais lenha na fogueira do projeto de lei que equipara o aborto ao homicídio, que é reprovado por 88% dos brasileiros, segundo uma pesquisa, e que foi apelidado de PL do estuprador, aliás, apelido indevido, não é PL do estuprador, projeto de lei, embora ele criminalize a mãe com uma pena maior do que a mãe vítima, né, de estupro, do que a do criminoso do estuprador. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não tem mais pressa. Primeiro votou regime de urgência, agora não tem mais pressa. O presidente do Senado disse que o projeto é irracional, e ele tem razão. E o presidente Lula falou uma bobagem. Ele se entusiasmou, acho que com a reação positiva, a ele chamar o estuprador de monstro, e falou que o bebê que nasce do estupro também é um monstro. Como assim, Pavão? Então, vamos lá, rapidamente. O presidente Lula, mais uma vez, deveria ter ficado de boca fechada, falou besteira, pensou, falou e não filtrou. Com relação ao Arthur Lira, Paulo, ele mesmo é uma pessoa que fez um filho e deixou a Deus dará, a ex-mulher teve que entrar na justiça para conseguir que ele olhasse para esse filho. Então, é mais um exemplo Não daqui. é ex-mulher, é mãe, né? É mãe da criança, mas ele ignorou essa criança e teve que reconhecer apenas na justiça. E com relação a não ser, né, mais urgente, esse projeto, ele não é que não tem que ser urgente, ele tem que voltar para as comissões, ele tem que ser debatido,
toda a sociedade tem que se pronunciar. E com relação ao Senado, ao Rodrigo Pacheco, ontem o Senado ele protagonizou uma cena patética, que era aquela atriz encenando lá como se fosse o feto falando. E eu encerro com a afirmação da senadora Soraya Tronic, que disse que ela deve voltar lá para também fazer o som do estuprador. Porque fazer o som do feto ela faz. Agora, que som faz o estuprador na hora que está cometendo crime na mulher? É isso que a gente tem que ver. Então, assim, logo, logo nós vamos estar comemorando o retorno à Idade Média se a gente não parar um freio nessa pauta de costumes patéticos que está no Congresso. Eu brinco com qualquer coisa na vida. Esse assunto é difícil eu brincar. Mas eu ia começar fazendo um trocadilho que eu acho que o Lira abortou o projeto do aborto. Essa cena que o Pavão viu foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Eu acho que essa mulher que encenou o feto, encenou muito erradamente. Não tem barulho, não tem som, não tem massa cerebral ainda funcionando. Ela cometeu um crime. Ela magoou, ofendeu milhares de mulheres que todos os anos passam por situações dramáticas. É a minha especialidade. Eu não consigo viver numa sociedade hipócrita que permite, que quer que o Estado seja mínimo, que eu tenha direito de tudo e não reconheço o direito da mulher de gerir o próprio corpo. Principalmente quando essa mulher foi vítima de uma violência atroz. Ela foi estuprada. Do ponto de vista médico, eu tenho que chamar muito a atenção que há um erro de fato de chamar de aborto. Abortamento é a interrupção da gravidez antes da 20ª semana. Por que o número mágico é a 20ª semana? Porque na 20ª semana o feto ainda não está totalmente formado. A partir da 20ª semana ele já está formado. É óbvio que se eu puder interromper a gravidez, eu tiver uma necessidade pelos casos legais, os casos emocionais, é melhor antes da 20ª semana. Mas existem momentos que acontecem as coisas. Eu atendo na periferia de São Vicente. Eu faço parte da estatística que vê que a maior parte dos estupros são feitos contra menores de idade, por pais, tios, padrastos, vizinhos, pessoas da sua cercania. Eu vejo essas meninas que têm medo de contar para a mãe. Recentemente eu vi uma menina que eu conheço a família há gerações, que ela foi estuprada por um colega de escola aos 13 anos, sendo amarrada, sendo filmada, sendo chantageada, que se ela contasse para a mãe, eles exporiam as imagens na internet. A gente entende que elas não conseguem falar antes. E no momento que elas contam a violência que sofreram, elas têm que ter do Estado somente uma coisa: acolhimento. Se ela vai querer o aborto, a interrupção da gravidez, se ela vai querer criar essa criança, é uma decisão em que o Estado não se mete. O Estado tem que oferecer possibilidades, e possibilidades dignas. O Arthur Lira fez um desserviço. Quanto ao presidente Lula, e eu sou lulista juramentado, eu acho que ele se confunde de uma maneira verbal, em que ele tropeça na língua. Para a mãe que tem que ver a criança fruto do estupro, em algum momento ela pode pensar que é um monstro, mas é um ser vivo. O Opinião para o intervalo, é bem rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco desta quarta-feira. O Marcelo Pavão e o Benjamin Rodrigues Lopes estão comentando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Uma dessas notícias é uma pesquisa Datafolha que mostra uma pequena melhora na avaliação do presidente Lula. 36% dos entrevistados pelo Datafolha avaliam como ótimo e bom, aprovam o governo Lula. 31% dizem que é regular e outros 31% dizem que é ruim, péssimo, 2% não se manifestaram. O primeiro comentário é óbvio, o país está dividido, os 36% que acham que é ótimo ou bom são os lulistas, os petistas, os que votaram no Lula já no primeiro turno. 31% que acham que é péssimo e ruim são os que votaram no Bolsonaro, que não querem saber do Lula nem pintado de ouro.
E os outros 31%, esses, Benjamin, são os mais importantes. Eles acham que é regular, eles podem ir para um lado, podem ir para o outro. Uma notícia, alguns fatos que podem ter influenciado essa pequena melhora da avaliação do Lula é o aumento do consumo. O e-commerce registrou um aumento de 5,5% em maio, que é o mês do Dia das Mães, um dos meses comercialmente mais importantes do ano, em relação a maio do ano passado. E o varejo registrou um aumento de 3,5%. Só pegando a estatística, o que o Paulo fez foi uma ilação. A gente acha que quem votou no Lula continua gostando do Lula e que quem não votou continua odiando. Você está nos 36 que acham que é ótimo e bom, nos 31 que acha que é regular ou nos 31 que acha que é ruim e péssimo? Meu coração é vermelho, a minha artéria aorta é lulista. Mas era esse o comentário que eu queria fazer. Mas a gente precisa ser consciente e descobrir se o governo está sendo bom ou não, apesar de ser o nosso ídolo. É mais ou menos, eu e o Paulo temos um amor em comum. Nós somos santistas. Nós estávamos na Série B+. Agora nós estamos na Série B-. O Santos que eu amo não está jogando bem. Hoje é a chance dele. O Lula que eu amo tem problemas sérios. Problemas na economia, problemas na segurança, tem uma enchente que devastou o sul do Brasil e que tudo isso cai no caldo de cultura da opinião pública. Mas no final das histórias, a gente sabe que o que aperta o nosso calo é o bolso. Se a economia for bem, ele melhorará. Se o Roberto Campos Neto baixar a taxa da Selic, a aprovação sobe, porque as contas melhoram, o nosso gasto também. Mas eu concordo com o Paulo que esse 1/3 que não sabe bem se está bem ou não, é o mesmo terço que tinha uma vela acesa esperando a terceira via. Continua acesa. Pavão, você que é conhecido como São Tomé do jornal Opinião Litoral, o descrente, o incrédulo, você acredita na fidelidade com que o Datafolha retrata a situação? Olha, Paulo, por exemplo, eu esperava... Essas pesquisas, eu tenho... Não é que eu coloco que é furada, mas eu sempre coloco uma dúvida, porque eu gostaria que o universo fosse muito maior do que apenas 2 mil brasileiros no universo de mais de 220 milhões. Então, mas o resultado que a gente tem atualmente, de fato, a gente já começa a ver algo mudar. O que, infelizmente, a gente tem hoje é esse imbróglio, Congresso, Executivo, Judiciário, que precisa, os líderes principalmente, precisam sentar e conversar. Mas eu penso realmente que há, em relação à gestão anterior, vamos colocar assim, é nítida a melhora. É nítido que o Brasil está olhando para outro caminho a não ser para o próprio umbigo e fomentando briga. É nítido que o Brasil hoje está pensando em projetos, está pensando em feitos e não fica pensando apenas em um grupo contra o outro. Isso é nítido. Tá? Quem nega isso é porque está numa bolha muito fechada e não vê o que está acontecendo. Então eu espero, sinceramente, que novas situações, e principalmente algo que ontem mesmo eu ouvi de fontes do governo em diversos pontos, que o governo finalmente vai começar a pensar em fazer cortes na carne. A máquina estatal está inchada, ela está grande demais. E ontem eu comecei a ver diversas fontes do governo federal informando claramente, nós vamos começar a cortar na carne. É isso, o exemplo vem de cima, a gente precisa fazer isso. E eu vejo que essa é uma fotografia do momento, Paulo. Também é um caso do momento o julgamento dos mandantes depois de 6 anos, né? Da morte, do assassinato da vereadora Marielle Franco. O Supremo decidiu manter ou tornar réus 5 indiciados com participação nessa morte, entre eles os 2 mandantes, os 2 irmãos Brazão, e o delegado que é acusado de ter planejado o atentado e de ter obstruído as investigações depois.
Então, Paulo, a única observação que precisa ser feita é: a primeira turma do STF acolheu a denúncia da Procuradoria-Geral da República e agora o processo criminal começa. Então, ninguém foi condenado, ninguém foi decidido se está falando verdade ou não. É agora o processo que vai começar. Inclusive a questão das delações premiadas, do assassino confesso e dos outros, agora vão ser colocadas à prova. O que eu espero, torço e quero crer é que a justiça, o devido processo legal seja cumprido, porque eu não quero, sinceramente, como cidadão brasileiro, daqui a pouco tempo, chegar a informação de que viram um pelo em ovo no processo, descobriram uma nulidade e tudo vai ser anulado. Ou se faz tudo certo e se responsabiliza os participantes do judiciário, que responsabilize, porque senão fica essa história, o juiz ultrapassa as linhas da lei e depois ele pula fora da magistratura e vira senador. Isso eu não quero. Para mim, eu comparo o caso Marielle com o caso da Operação Escudo. Eu não gostaria que na Marielle fosse um exemplo do que deu certo por acaso. É um caso emblemático, era uma vereadora que foi assassinada, quantos outros foram assassinados em volta. Mas o que o caso da Marielle me chama a atenção, e é isso que eu quero que seja resolvido, é assim: a conjunção de fatores. É um delegado de polícia que não era um delegado qualquer. Ele tinha um altíssimo cargo na segurança pública do Rio de Janeiro. Os mandantes não são mandantes qualquer, inclusive com figuras do poder legislativo. O que levou ao Rio de Janeiro, naquele momento, a essa sensação de que eu posso fazer tudo. Eu posso mandar matar que não vai acontecer nada. Que eu compro o delegado, eu compro o chefe da Segurança Pública do Rio de Janeiro, eu tenho mandato. Essa é a doença de fato. Marielle é a causa, é apenas uma amostra, mas a doença está lá. Está podre o Rio de Janeiro, estava podre a política nacional. Quando o Pavão fala que começa a mudar, o cheiro começa a mudar, mas tem muito cheiro ainda, tem muita milícia solta, tem muita sensação de vingança. Eu mato porque o meu foi morto, então eu posso matar 30 em torno. Não dá. Isso a gente não quer para o país. Olha, também precisa ser investigado rigorosamente o caso do assassinato de 2 acusados de planejar o sequestro e a morte do senador Sérgio Moro e também de outras autoridades. Dentro da prisão, eles foram assassinados. Um promotor do GAECO, do combate ao crime organizado, enfrentamento do crime organizado, ele disse que há envolvimento de uma facção criminosa, o PCC, nesses 2 assassinatos. Isso aconteceu dentro da prisão, isso precisa ser rigorosamente investigado. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo as participações do médico Benjamin Rodrigues Lopes, do advogado e jornalista Marcelo Pavão como comentaristas, também a participação do síndico profissional Thiago Marçaioli falando sobre o Cindy Experience, uma feira que acontece na sexta e no sábado no Saldanha da Gama, em Santos, de atividades condominiais. Santos é uma cidade que tem muitos condomínios, mas atrai representantes de condomínios do ABC, de todo o litoral, também da capital de São Paulo. Agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você, que você merece.